E hoje a gente está trazendo alguém que está na frente das câmeras já há muito tempo, Didi Wagner. Que hoje eu posso chamar de minha amiga, depois de uma super viagem que a gente fez esse ano, no início do ano. E queria começar pedindo para você se apresentar, Didi, falando um pouquinho da sua trajetória. Como você chega na televisão, o que você fez antes e como você chegou até onde você está hoje. Muito obrigado por participar com a gente. Oi, Bruno, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês nos encontros narrativos que você organiza. Olá a todos que estão aqui nos acompanhando, muito obrigada também pela participação de vocês. Eu adoro poder ter essa troca, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e também receber um pouco de inputs, né, de todo mundo que escuta as conversas. Então, espero que vocês possam participar aí ao longo desse nosso bate-papo. Mas eu comecei a minha carreira televisiva na MTV. Eu fiz um teste de VJ, um teste convencional. Eu soube que a MTV estava fazendo um processo seletivo para achar novos VJs para a emissora. Corri atrás, deixei meu currículo na recepção da MTV, com fotos e tal, não sei o quê, e me chamaram para fazer o teste, e eu passei junto com o Marcos Mion. Eles, na época, contrataram 2 novos VJs, um menino, Marcos Mion, e uma menina, eu. E é engraçado, Bruno, porque eu reparo que eu acho que as pessoas me associam realmente a uma carreira mais longeva na televisão. Então, muita gente vira e fala assim, é Didi, MTV, nos anos 90. Eu falo, estão até me envelhecendo. Então, na verdade, estreiei oficialmente na MTV em janeiro de 2000. A gente entrou no ar em dezembro de 99, o Mion e eu, para sermos apresentados como os novos DJs da casa, mas a minha estreia apresentando o programa mesmo foi em janeiro de 2000. Então, eu sou da geração 2000, tá, pessoal? Nossa, E aí tem uma coisa curiosa, assim. Eles estavam nascendo nessa época, mais ou menos. Porque eles são super novinhos. Eles estavam nascendo nessa época, mais ou menos. E aí, assim, até para dar um pouco de contexto, o que era a MTV naquela época? Eu estava entrando na faculdade, exatamente nesse ano de 2000, era público da MTV, e já tinha, a MTV era naquela época uma coisa, tipo, ser VJ da MTV era algo muito cobiçado, assim. Já tinha uma geração que tinha vindo ali antes, Sabrina Palatori, uma galera muito forte. A MTV era uma formadora de comportamento e do que se falava na juventude, né? E fica relaxado que eles não são bons de conta, eles são alunos de comunicação, então eles não vão saber na cidade. Mas fala um pouquinho como é que foi essa história aí. É tipo isso. Como é que foi essa história da MTV? O que era estar na MTV? Como é que era o seu trabalho lá? Bruno, olha, eu vou te falar, a MTV era realmente, né, um celeiro de talentos e eles deixavam os apresentadores muito à vontade. Eu não tive briefing nenhum de como eu tinha de ser no ar. Eu fiz um teste, passei, eles me colocaram ali no ar, né, para me apresentar como uma nova VJ, e depois já colocaram o Mion e eu num programa chamado Supernova, que era de segunda a sexta, das 3 às 6 da tarde. O Mion, na época, até brincava que a gente apresentava um Faustão por dia, né? Claro que não, porque parte eles têm preocupado com os videoclipes. Na verdade, eu comecei na grade em janeiro apresentando, se não me engano, o Uauá, que é um programa de videoclipes de rock. Porque em janeiro a MTV colocava no ar a programação de verão, mas tinha também alguns programas feitos em estúdio. E daí, em março, eles anunciaram a nova grade, né, a nova composição de programas para o ano todo, e daí sim a gente começou a apresentar o Supernova de segunda a sexta, das 3 às 6 da tarde, ao vivo. Então, assim, gente, o que vocês puderem imaginar de loucuras, gafes, confusões e tal no ar, o Mion e eu enfrentamos juntos. Como é que era essa história de estar na MTV e falar com esse público, isso de construir uma imagem, né? Você construiu uma identidade, e para mim, como espectador na época, era muito claro, assim, saber quem era Didi Wagner. Eu percebia ali uma forma de se comunicar, e o humor que vinha meio que na pausa, nas brincadeirinhas, nas coisas que você faz hoje até no Instagram também. Eu percebo uma uniformidade dessa identidade. Isso foi uma coisa muito intuitiva,
Você foi pensando nisso? Você foi evoluindo com essa identidade que você criou? Olha, Bruno, eu acho que você pegou um ponto. Eu tenho um pouco esse DNA, né, do humor, assim, eu não sou piadista nem nada, mas eu considero que eu tenha uma visão divertida sobre as coisas e sou bem-humorada. Então, eu trazia isso para as telas e tento ainda manter, né, esse meu DNA sempre presente. A MTV tinha isso, assim, eles não, é o que eu comentei agora há pouco, eles não tinham uma orientação tipo, seja você neste perfil assim ou assado. Assim, nunca me falaram como eu tinha que ser no ar, me corrigiam em relação a questões de performance, né? Olha, pronuncia melhor essa palavra, ou, enfim, se posiciona aqui mais nesse ângulo da câmera e tal. Mas em relação à personalidade, tudo foi sempre de forma muito natural, muito autêntica e muito genuína mesmo. E eu acho que é isso, eu acho que um pouco do que fala assim, né, por exemplo, para mim, às vezes, de como você Didi tem carisma e tal, eu acho que é mais porque eu estava sempre ali de forma muito transparente, sem interpretar um personagem. E essa escola foi uma escola para você fazer uma das coisas que muita gente que não conhece, ou os programas, por exemplo, como Lugar em Comum, onde eu quero chegar daqui a pouco, mas a coisa da transmissão de festival, que é uma coisa insana, de longas horas, que tem um roteiro, que tem uma preparação, mas tem muito do improviso dessa coisa do ao vivo, né? Sim. E como é que é isso do fazer ao vivo, mas saindo de MTV? Apesar de ter uma importância, tinha uma escala, e chegar para a transmissão de Multishow, canais Globo, é outro tamanho de público, né? Claro, claro. É assim, é outro tamanho de público, 100% concordo, mas é válido lembrar, como você falou, que a MTV, quando eu entrei, era a emissora formadora de comportamento, de opinião, de pensamento do jovem, né? Talvez seja difícil para essas pessoas jovens imaginarem isso. Eu acho que deve ser complicado. Eu tento passar um pouco para as minhas filhas o que era, né, a força da MTV naqueles anos iniciais de 2000 e não consigo transmitir exatamente para elas. Eu brinco até, eu falo que se eu tivesse Instagram na época que eu entrei na MTV, eu ia ter 30 milhões de seguidores hoje, porque era um alcance nichado por um lado, mas por outro lado uma penetração muito grande, né? Então, a MTV era lançadora de moda, era um hub, né, de ideias, era quem falava o que era legal e o que não era legal, né? A MTV tinha esse papel, assim, era uma coisa muito forte. O Multishow tem um alcance muito grande, um canal a cabo, mas que tem uma base de seguidores bem considerável e, acima de tudo, festivais de música como o Rock in Rio e o Lollapalooza, que são os festivais que eu costumo apresentar, tem realmente, né, uma divulgação enorme. É uma tarefa assim, desafiadora mesmo. A diferença do ao vivo, por exemplo, que eu fazia na MTV, né, para esse ao vivo das transmissões de grandes festivais, em primeiro lugar é que normalmente o ao vivo da MTV é em estúdio. Estúdio já é uma situação mais controlada, né, de barulho, temperatura, intervenções. E, em contrapartida, nesses festivais de música, assim, a gente não tem controle de nada, de nada. A gente tem, como você falou, Bruno, um roteiro de transmissão, mas tudo pode mudar, tudo pode acontecer. E, assim, também em relação a entrevistas, no estúdio, a pessoa está indo lá para isso, né? No ao vivo de uma transmissão de festival, o artista está indo lá, na verdade, para fazer um show. A entrevista é consequência. Muitas vezes ele está afim de dar entrevista e algumas vezes não está afim, ou está afim, mas está nervoso. Então, são muitas variáveis para a gente administrar. Mas fala um pouquinho da questão da transmissão, da preparação que vocês fazem na transmissão, por exemplo, de Rock in Rio, assim, tanto em relação ao conteúdo, para estar preparado para entrevistar X, Y pessoas, e também do próprio esquema, né? Muita gente, né? Uma estrutura muito grande de câmeras, de vários apresentadores, de direção. Quanto tempo, como é que costuma ser esse tipo de evento, assim, o pré? Olha, Bruno, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, em relação à equipe, é isso. Mesmo já tendo feito a transmissão de todos os
Rock in Rio, desde a retomada do festival em 2011, então, 11, 13, 15, 17, 19 e 22, participei de todos os festivais do Rock in Rio depois da retomada, em transmissão ao vivo para o show. Mesmo assim, até hoje, eu fico meio que não só maravilhada, mas quase perplexa com a estrutura técnica montada para essa transmissão. É de uma proporção inacreditável. Eu costumo brincar que são quilômetros e quilômetros de cabos, né, ligando as câmeras, as unidades móveis, né, de transmissão, que são aqueles caminhões que tem as salas de controle e tal. É muita gente envolvida, muita gente de técnica, assim, cinegrafista, operador de áudio, o cara que controla o sinal. É um negócio que eu estou falando para vocês, até hoje fico meio assim impactada quando eu chego lá para fazer o ensaio da transmissão e vejo tudo que foi montado. Câmera na grua, é câmera no ombro, é cinegrafista em diferentes posições para justamente não deixar escapar nenhum detalhe daquele show. Então, tecnicamente, as transmissões do Multishow, a meu ver, são absolutamente impecáveis, eu tenho muito orgulho. E nos apresentadores, o que rola antes da transmissão, no workshop, normalmente dura de 2 a 3 dias, nos quais a gente não só estuda cada banda, cada artista que vai se apresentar, como também faz algumas dinâmicas de grupo para gerar um entrosamento da equipe e tal. Porque, na verdade, são os apresentadores e os produtores que participam desse workshop. E nessas 6 edições, assim, você viu muitas mudanças da forma da transmissão em função do crescimento das redes sociais, da interação com o público mais presente, essa convergência de mídias toda? Então, teve uma diferença brutal, né, Bruno? Assim, na verdade, eu falei sobre o workshop, mas na primeira edição, que foi a de 2011, que foi a primeira transmissão do Multishow do Rock in Rio, porque, assim, só para colocar para vocês, né, o primeiro Rock in Rio foi em 85, depois teve em 91, depois só em 2001, e daí finalmente o festival foi retomado em 2011 e entrou nessa frequência de 2 anos, a exceção do período da pandemia, que daí pulou e virou agora um festival realizado em anos de número par, né, em anos ímpares. Mas eu quero me distrair aqui, retomando. Mudou tanto que é isso, na edição de 2011, a primeira edição transmitida pelo Multishow, nesse novo desenho do festival, a gente não teve workshop nenhum, a gente estudou por conta própria e tinha um número menor de apresentadores, nem um show, nem ninguém da equipe, enfim, conseguia antever o número de variáveis e imprevistos que uma transmissão desse porte pode trazer. E um agravante de que em um dos dias, lá em 2011, o último show era o Guns N' Roses, estava chovendo cântaros, o Axl Rose não queria sair do hotel, queria chegar na cidade do rock de helicóptero, o helicóptero não podia voar por causa da chuva. Bom, para resumir, o show dele atrasou 2 horas, numa situação em que havia menos apresentadores para poderem conduzir essa espera toda, e também com o agravante de que alguns apresentadores já tinham perdido a sua posição de transmissão porque a equipe do Guns N' Roses começou a tirar todo mundo ali da área, porque não podia ter a câmera sei lá qual, não sei onde, enfim. Então, rolou uma situação em que eu e a apresentadora que estava comigo no estúdio, que era a Luísa Micheletti, começamos a falar sobre o Guns N' Roses e, cara, quase que faltou a gente começar a discutir qual é o sentido da vida, assim, porque não tinha mais o que falar. A gente tinha estudado a banda, a gente sabia bastante sobre o Guns N' Roses, eu tenho todo, né, esse meu histórico da MTV, então eu peguei o auge do Guns N' Roses na MTV, eu sabia muita coisa sobre a banda, sobre a formação, sobre os integrantes, sobre os clipes e tal, mas chegou uma hora que eu falei, cara, eu acho que vou começar a discutir, é isso, enfim, qual o sentido da vida, né?
porque a gente não tinha para quem passar. Foi tenso, foi tenso. E depois com as redes sociais chegando, muda a estrutura, tem mais apresentador e vocês têm outras janelas também, né? Muita coisa sendo produzida ao mesmo tempo e o público acompanhando em todas as telas isso, né? Olha, Bruno, eu acho que o impacto, no caso da transmissão especificamente do Rock in Rio, né? Porque eu falando do Rock in Rio, que tem um desenho de transmissão, o Lollapalooza tem outro, enfim, são festivais de música, mas com dinâmicas diferentes. Especificamente do Rock in Rio, eu acho que mais do que a questão das redes sociais, em 2011 já tinha, eu lembro até que o Twitter começou a falar, gente, alguém salva essas meninas, porque elas estão na fogueira. A gente realmente, assim, né, seguiu uma situação bem difícil aí de conduzir. Mas, mais do que as redes sociais, eu diria que foi realmente essa percepção de que um evento de música do porte do Rock in Rio precisa de uma estrutura técnica, de apresentadores, de VTs, né, de vídeos para serem botados no ar e tal, robusta, para segurar imprevistos que são, isso, assim, completamente fora de qualquer previsão. Já diz o nome, imprevisto, mas é importante dizer, né, assim, o show tem uma hora para começar. Teoricamente, esse cronograma tem que ser seguido e a banda, inclusive, paga a multa. Mas, em se tratando de Axl Rose, ele faz o que quer. Entendeu? Muito bom. Falando em fazer o que quer, vou mudando de assunto com a Didi. Perguntas sobre a coisa de transmissão, de evento, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês gostariam de saber? Vocês que estão aqui ou quem está acompanhando também, que está pelo Zoom aí, que está ativo, se quiser mandar uma pergunta aí pelo chat, a gente responde também. Vamos falar de conteúdo de viagem. Conta um pouquinho da história do Lugar em Comum. Era na época que você estava morando em Nova York que começou o programa, não é isso? Quase isso. Quase isso. Quase isso. Eu fui contratada pelo Multishow em 2006, no início de 2006. E, de imediato, a gente já queria, né, colocar algum programa no ar. Nós criamos, conjuntamente, o Multishow e eu, o Lugar em Comum, que no início era um programa que partia de algum provérbio, de algum ditado, de algum lugar comum, para fazer uma investigação. E a gente começou o programa em São Paulo, onde eu moro. Depois de alguns meses eu tive essa oportunidade de me mudar para Nova York com a minha família, conversei com o Multishow, e daí a gente transferiu o programa para lá já com uma outra pegada, já seguindo mais a ideia do Lugar em Comum como um programa que pesquisa, que busca, que vasculha coisas incomuns em grandes centros urbanos. Então, eu fiquei apresentando o Lugar em Comum em Nova York de 2006, lá por agosto, por aí, até 2010. E depois disso, o programa passou a ser itinerante. A primeira temporada que a gente fez viajando foi em Londres, daí seguimos por várias capitais europeias, fomos também para Nova Zelândia, Tailândia, visitamos Oceania, Ásia, enfim, fomos para vários lugares diferentes. Fomos para Tóquio, Israel. Qual desses você lembra o preferido desses lugares todos? Ou onde você mais gostou de fazer a temporada, de repente? Acho que o que mais me deixou assim encantada, né, com o lugar, porque alguns dos lugares onde a gente fez temporadas do Lugar em Comum eu já conhecia. Paris, por exemplo, Roma e tal. E eu já tinha ido para a Ásia também, mas a experiência de gravar em Tóquio foi muito especial. Realmente, assim, parece que você está em outro planeta, é um negócio incrível aquele país. Eu não posso falar do país, eu conheci só Tóquio, mas eu fiquei quase 20 dias lá, então, pelo menos Tóquio eu acho que eu conheci direitinho. E outra temporada que para mim tem mais duas temporadas que tem um sabor muito especial para mim, Bruno. A outra é Israel, que nós fizemos em 2018, porque eu tenho uma relação muito forte com Israel, tenho admiração pelo país. E a temporada do Chile, que nós gravamos em 2019, logo antes da pandemia, que foi uma temporada muito desafiadora, porque nós chegaríamos em Santiago no dia seguinte àquela data das manifestações populares que tomaram as ruas
da capital chilena. E a gente, inclusive, teve que alterar a nossa passagem e tal, e a gente foi para o Chile 10 dias depois, mas o país estava num momento muito turbulento, muito instável, então foi bem desafiador, e além disso, eu junto com uma equipe, né, não fui eu sozinho, mas eu junto com uma equipe de retaguarda, fizemos a produção executiva do programa. Então, essa temporada tem para mim um apelo muito grande, porque além de ter sido apresentadora, eu também fui produtora executiva. Fala então como é que é essa equipe, como é que era essa equipe do Lugar em Comum e talvez mais pro final, assim, nesses tempos mais atuais, o teu papel como apresentador, o que te cabia, o que é ser produtora executiva, o tamanho de equipe, como é que é criar e manter um programa que ficou tanto tempo no ar, né? Eu falei, na verdade, que eu fiz a produção executiva, mas é isso, quem fez mesmo foi a equipe que estava comigo, que pegou aquela parte complexa, né, de contas, de planilha, de reserva, de, enfim, agendamento de voo, hotéis e tudo mais. Eu peguei a parte da produção executiva mais facilzinha, que foi trazer um parceiro para dar um suporte logístico e também financeiro para a temporada, que era a Secretaria de Turismo do Chile, e fiz também a ponte entre esse parceiro comercial e o Multishow. Eu peguei a parte mais facilzinha. Eu costumo brincar, Bruno, mas a verdade é que eu pego também a parte mais fácil assim, do programa como apresentadora, porque o meu papel eu, antes da gente gravar, acompanho toda a pesquisa de pauta, sugiro também pautas, e acompanho todos os roteiros, a redação dos roteiros, faço a aprovação de tudo, dou pitaco em muita coisa e tal. Mas aí, quando a gente chega para viajar, eu tenho essa função de mostrar o meu olhar sobre o lugar. Como eu sou curiosa, como eu sou interessada genuinamente, é relativamente fácil para mim. Mas as pessoas acham que o Lugar em Comum é feito tipo on the go, né? Liga a câmera e sai fazendo. E não é isso. A gente não só tem roteiro, assim, a gente tem cronograma, claro, e tem roteiro, inclusive, com sugestões de algumas coisas para eu falar, para evitar aquela coisa do nossa, que lindo, nossa, demais, uhul, incrível, né? Eu tenho que passar conteúdo também. Então, tem uma pesquisa, não só de pauta, mas do tipo de informação que a gente quer colocar no ar. Mas com uma embalagem super de entretenimento, né? Então tem que ser divertido, tem que passar o hospital da viagem e é muito trabalho, né? Parece que é só uma curtição, mas é um trabalho insano para fazer o programa que está ali no ar, né? Não, Bruno, eu vou te falar, assim, é aquilo. Todo mundo que ouve fica com aquela desconfiança, tipo, ela tá só falando isso para parecer que é trabalho mesmo. Mas, gente, assim, é um ritmo de gravações insano. A gente está sempre correndo contra o relógio. Não, assim, não é pausa para almoço, é almoço com um horário contado para já partir para a próxima pauta. E, bom, às vezes eu almoço, tipo, também, né? Almoço, assim, eu tenho que comer 4 vezes coisas diferentes num dia só, porque faz parte, né, do programa mostrar as comidas típicas e tal. Então chegou a hora, eu não quero mais comer nada. E tem também essa coisa que eu brinco que eu tenho que ficar mudando a chavinha, porque eu estou, sei lá, vamos supor, né, em Paris. Aí eu estou falando da praça não sei o quê, da Maria Antonieta. Aí depois já tenho que ligar a chavinha para falar do, sei lá, Boulevard, que foi projetado em 1800, não sei, assim, eu migro de uma pauta para outra com estímulos tão diferentes, que às vezes é muito difícil manter aquela, também, animação tão presente, porque eu estou tão preocupada, e aí eu tenho que parar, me concentrar e falar, espera um pouquinho, eu estou ficando agora séria demais, tão preocupada com a informação que eu estou perdendo a espontaneidade e tal. Eu consigo me centrar de novo e voltar pro eixo. Você falou que é a parte mais facinha do programa, mas é a sua cara que está lá, né? Então você tem que estar o tempo todo transparecendo uma persona mesmo dessa viajante que está em busca do lugar em comum. Sim. Como é que você lida com essa imagem toda? É uma exposição, né? É uma exposição e também assim, né, Bruno,
assim, é um cuidado que tem que se ter, né, com o que a gente fala, né, porque o programa fica no ar. Então, você tem que ter uma atenção máxima mesmo, né, ao que está sendo passado. Eu vou dar um exemplo bobo para vocês, uma coisa pela qual eu meio que não me perdoo. A gente fez uma temporada em Los Angeles. E uma das pautas era eu ir num bar tomar o Arnold Palmer, que é um drink feito com chá gelado e limonada, tá? E eu, na hora da pauta, peguei, né, o copo e falei, então, gente, esse é o Arnold Palmer, que é um drink em homenagem a esse cara. Eu acho que ele é jogador de beisebol, agora nem lembro direito, tá? Então, me perdoem aí se eu estiver falando uma besteira, eu não lembro quem era o Arnold Palmer, mas enfim, é um drink muito típico aqui de Los Angeles e ele é feito assim, meia limonada e meio chá gelado. Na verdade, metade que eu tinha que ter falado, tá? Só que eu tava com a tradução na cabeça, half lemonade, half iced tea, e daí falei meio, que half também é metade, mas também pode ser meio, né? Só que em português não faz tanto assim, ficou ruim. Foi por assim. Você se cobra demais, né? Certamente ninguém reparou, acho que ninguém, tipo, tá, qual o grande problema disso? Não é tão grave, Bruno, tudo bem, porque pode ser meio inteiro, né? Não é inteiro limonada nem inteiro chá gelado, é meio chá gelado e meio limonada, mas o correto mesmo seria falar metade do copo limonada, metade do copo chá gelado. Este é o Arnold Palmer. Foi com meio e meio pro ar, não tinha outra opção de cabeça. Eu falei assim, nem o cinegrafista, nem a diretora, nem a produtora, ninguém percebeu também o erro, e é isso, né? Não tem plano B. Tem que acentuar. E hoje em dia a cobrança para isso tudo é muito maior, né? Esse tipo de deslize hoje é bem diferente, assim. E a gente não vê mais tanto programa de viagem no ar, né? A gente estava até conversando durante a nossa viagem que o próprio Lugar em Comum está meio quase sem lugar na TV como ele era antes. Como é que você enxerga hoje esse espaço? O que você tem vontade de fazer para continuar fazendo conteúdo de viagem? Olha, Bruno, na verdade é o seguinte, a princípio deste ano não haverá uma temporada nova do Lugar em Comum, a escolha não foi minha, foi da emissora, fui até me pegar de surpresa, obviamente, o programa está no ar desde 2006, sempre apresentado por mim, então são 16 anos, com temporadas inéditas do Lugar em Comum, sempre, em alguns anos, inclusive 2 temporadas, e por uma decisão artística do canal, neste ano, eles decidiram focar mais em humor e música do que em programas de viagem. Então, não só o Lugar em Comum não vai ter continuidade esse ano, como também o Anota Aí da Titi Miller e o Vai Pra Onde do Bruno De Luca, que eram os 3 cabos-chefes dos programas de viagem do Multishow. Enfim, foi uma decisão da emissora. Eu acho, particularmente, que existe espaço ainda para programas de viagem, sim. A Globo está com esse canal, né, Modo Viagem, com vários programas e tal. Eu acho que os programas precisam, obviamente, né, se reinventar. E sei, claro, que muita gente, na hora de programar uma viagem, prefere buscar as coisas na internet, nas redes sociais, do que assistindo a um programa de viagens. Mas eu acho que o programa de viagens, pelo menos um Lugar em Comum, eu vou falar do meu programa, né? Eu acho que tem um mérito muito grande, que é mais do que o olhar turístico, mais do que falar sobre as atividades legais para se fazer naquele lugar, naquele destino, tem um olhar comportamental. A minha veia, assim, o meu viés e a minha preocupação com o Lugar em Comum é conhecer as pessoas que fazem aquele lugar ser legal. Isso, para mim, é o que tem valor. E é isso que eu sempre busco nas minhas pautas. Obviamente que em alguns casos eu estou sozinha também, né? Tenho uma experiência particular e tal, mas a beleza, né, dos destinos que a gente visita, para mim, está nas pessoas que ali moram e que fazem muitas vezes coisas diferentes, que têm pensamentos interessantes que eu, né, quero que tenham um alcance maior e tal. Então, eu não vejo o meu programa como um programa que serve como guia de viagem. Eu vejo o meu programa como um programa que mostra a alma daquele lugar. Você tem vontade de transformar ele, continuar com ele no ar?
levar ele para o Instagram, fazer alguma coisa em outros formatos? O que você está tesão de fazer? Eu experimentei um pouco, né, Bruno, esse caminho, fazendo vídeos curtos no meu Instagram, porque a bem da verdade, o que acontece com as redes sociais é que os influencers, né, sei lá, esse termo aí, mas enfim, viram a sua própria emissora, né? Então, eu, na verdade, estou experimentando um pouco isso, não só com viagem, mas também com conteúdo musical. Eu tenho colocado alguns vídeos no meu perfil, sem uma regularidade determinada, assim. Mas a gente fez, né, essa viagem juntos para a Antártica. Eu captei alguns vídeos e tive, inclusive, a tua ajuda maravilhosa para também fazer alguns registros. E daí fiz edições curtas de algumas passagens da viagem. E achei que teve uma repercussão muito legal, assim, teve um engajamento bacana. Mas muita gente escreveu aí no Instagram, e não é comum, quando vai voltar? Enfim, veremos, de repente ano que vem. É a primeira vez desde 2006, hein? Vamos dar um play, então. A gente deixou aqui separado um desses videozinhos que a Didi botou. Depois eu queria contar, que eu achei muito interessante, eu não participei disso, de como você fez a distribuição do conteúdo, assim. As pautas a partir de tudo que foi... Vou mostrar só um para eles entenderem mais ou menos, aí a gente fala disso. Legal. Vou mostrar isso da dancinha também, pra você falar de mais de um. Tá cansada, Didi Mari? Ótimo. Tá cansada, Didi Mari? Jamais, pronto, jamais. Bruno, quantos takes teus ali naqueles vídeos, hein? Pois é, bastante coisa. Mas como é que você fez essa distribuição? Porque tinha 1 milhão de materiais e para transformar isso foi uma novelinha que você construiu ali, temática, com um pouquinho de cronologia, mas não tanto, mas para pegar e não só o que você botava do vídeo ali editado, o que estava escrito na legenda também super inspirado, muito coerente com a sua persona e as pessoas super engajando ali, né? Que legal, que legal. Eu, na verdade, fiz meio que uma lista, assim, né? Queria trazer em cada episódio. Eu olhei primeiro a minha galeria, né? Que eu tinha captado de vídeos e tal, e tentei achar um fio condutor. Combinei com a produtora que ia fazer a edição para mim. Nós faríamos 5 episódios, então eu tinha esse frame, né? São 5 episódios, e daí foi isso. Foi meio que quando, bom, a dança do pinguim, né? Eu sabia que era uma coisa que eu ia querer usar, daí eu achei que seria legal também mostrar os bichos que a gente viu na viagem, o Polar Plunge, que é esse, né, salto no Oceano Antártico, para mim, uma coisa interessante por si só. E daí eu fiz mais 2 episódios, que agora eu nem lembro de cabeça quais foram os temas. Mas também Você fez um do Drake, né? Da passagem do Drake do balanço, acho. Teve mais um que eu não lembro. Foi mais um. Eu tenho anotado, porque eu fui meio que pensando em como costurar um pouco do material que eu tinha para tentar contar mais sobre essa viagem, né? De forma mais dinâmica.
E isso muito intuitivo, assim, não fez parte do que a gente tinha combinado do que ela precisava entregar como parte da viagem. Era a cobertura dela com o olhar dela, assim. E aí você criou, experimentando um pouco de formato ali também, né? Que tem muito de natureza televisiva, mas tem alguma coisa de rede social, é meio que um espaço ainda de experimentação que eu acho que você está fazendo também com a coisa da música, não? Total, e te digo mais, por exemplo, essa história, né, da coreo oficial da Antártica, foi engraçado, porque eu mandei os vídeos para a produtora e a primeira versão que eles me mandaram foi uma coisa assim, com uma trilha sonora tipo instrumental e eu fazendo a dança, né, do Bim-Bim, sei lá, que eu inventei ali, não inventei, tipo, peguei da Mary Poppins, mas, né, inventei que é a coreo da Antártica, né, e resolvi fazer isso a cada lugar que a gente parava. E nossa, o vídeo tinha ficado super sério. Daí eu entrei em contato com os meninos que estavam fazendo. Aí sempre, o pessoal, na verdade, é para ser uma coisa meio cômica, né? Não existe a coreografia oficial da Antártica. Essa dança é uma coisa tosca, né? Eu fico completamente destrambelhada e descoordenada fazendo a dança do pinguim. Pelo amor de Deus, vocês levaram a sério um negócio que é para ser, tipo, engraçadinho, cômico. Daí a gente conseguiu chegar nesse resultado da trilha mais, assim, bem humorada, do pinguim bugando e tal, e eu acho que daí o resultado funcionou. Quando você fala o resultado funcionou, além do teu gosto particular, o que você teve de retorno das pessoas ali, dos seguidores, das pessoas mais próximas? A coisa é meio que querendo um lugar em comum de volta, enquanto isso a gente está se divertindo com isso aqui, mas você conseguiu colher algum tipo de amostra, assim, ainda que empírica, do que você... Eu acho que as pessoas curtiram ter acesso a um conteúdo pelo qual, né, elas não esperavam, muitas vezes em viagem, inclusive fazendo um lugar em comum. Bruno, como é tudo muito corrido, não dá tempo de nada, eu só posto foto. Não dá, por exemplo, gravando um lugar em comum, primeiro eu não quero, claro, né, furar a pauta que eu vou depois colocar no ar. Também tem uma questão de uma certa confidencialidade, né, antes do programa ser exibido. Mas tem também uma coisa meio assim, não dá tempo. Estou chegando na pauta para gravar um lugar em comum, preocupada, é isso, com a câmera, o que eu tenho que falar, com o roteiro, não dá para, tipo, oi gente, vou mostrar aqui para vocês, não sei o quê, não dá. Neste caso, como foi uma viagem, né, que eu não tinha gravação, eu pude pôr mais foco na captação de conteúdo. Uma coisa que para mim é uma chavinha que eu tenho que ligar mesmo, é que eu, no caso do Instagram, ainda penso muito em foto, e o vídeo tem uma outra linguagem. Eu sou do vídeo, mas eu penso no vídeo TV, né? Eu tenho que ainda acionar essa chavinha do não, faz vídeo até de paisagem, faz vídeo, né, do detalhe do quarto, faz vídeo. E daí, nessa viagem, eu consegui ficar um pouco mais atenta a isso e, com essa captação, fazer esse conteúdo para trazer, né, de forma mais, assim, próxima para o meu público, o tipo de experiência que nós vivemos lá. Agora, no caso do Polarland, Bruno, vou só te falar, eu não sei para você, mas para mim, assim, as pessoas ficaram muito impactadas com esse negócio de a gente ter pulado lá naquele mar. E o meu irmão até brincou, falou, não, tranquilo, só tem umas baleias orcas e tal, é suave. Mas assim, olha, eu já tinha entrado em água gelada. Igual aquilo ali, o negócio é puxado mesmo. A gente está vivo, que bom, né? Conseguimos voltar, né? Porque é meio assustador. Mas uma mulher com desfibrilador lá na escada, né? Pronta para qualquer coisa. Eu queria pegar uma coisa que você falou lá atrás, e daqui a pouco eu queria ver mãozinhas levantadas para a gente perguntar alguma coisa, não só eu com a Didi. Você agora há pouco falou assim, não, os influencers, sei lá. Queria a tua opinião, assim, sem preocupação com haters que possam surgir, mas essa coisa da figura do influenciador, e você que trabalha com imagem e falando para a câmera há tanto tempo, dessa figura no mercado, e você ao mesmo tempo meio que tendo que ser uma influência de uma certa forma, você faz trabalhos com marcas. Como é que você vê essa função hoje no mercado, dessas pessoas no lugar de influenciador, e como você se enxerga ou não nesse lugar? Esse termo influenciador ficou um tanto quanto banalizado até, né? Eu acho que acaba perdendo
um pouco o significado real da palavra. Mais além, na verdade, qualquer pessoa que se comunica com o público é um influenciador, para o bem ou para o mal, né? E a influência, eu acho que muitas vezes se dá até de forma meio indireta, né? Eu, não sei vocês, mas eu me pego, às vezes, por exemplo, querendo comprar uma camiseta, sei lá, porque alguém que eu admiro apareceu usando e eu gostei. A pessoa não está falando sobre a camiseta, não está fazendo campanha, não está, entendeu? Divulgando nada. Mas aquilo me influenciou. Faz sentido? Então, às vezes, eu acho que é até de maneira indireta mesmo. Agora, o papel do influenciador eu acho que é gigantesco e tem que ser feito de forma atenta e cuidadosa. Assim, o caminho que eu escolhi para mim, por exemplo, é de não entrar em discussões políticas e também de nem me sentir na obrigação de dar opinião sobre tudo. Eu tenho opiniões, eu tenho, né, um raciocínio próprio, eu tenho meus valores, mas eu não sinto a obrigação e fujo da pressão, inclusive, de ter que sempre dar uma opinião sobre determinados acontecimentos. Eu faço da minha rede uma coisa mais de entretenimento, uma comunicação mais leve. Eu também, por exemplo, não uso as minhas redes sociais para... Claro que eu uso minhas redes sociais para me promover, sim, mas eu não me promovo, por exemplo, querendo mostrar que eu sou um ser humano maravilhoso. Então, assim, eu faço doações, eu contribuo com várias instituições de caridade, inclusive com tempo, não só com dinheiro, mas estou contando isso aqui para vocês, para dizer assim, que eu não faço isso também com um intuito de compartilhar, mostrar e divulgar essas minhas ações. Às vezes eu mostro, mas são quase áreas separadas para mim, entendeu? Mas tem uma pessoa no Instagram que é a Didi, comunicadora e tal, que às vezes, né, mostra um pouco da vida pessoal, mostra viagem, fala sobre música, entretenimento. Mas tem isso que eu falar, tem uma dosagem de disposição também da tua vida particular, em algum grau, que ajuda a compor isso tudo, e acho que tem também uma construção do lugar de autoridade onde você está, né? Então, onde eu vi você dando mais opinião também, por exemplo, no último Lula lá, a história do Drake. Você estava brincando lá com a história do Drake e falando a tua opinião real ali. Isso cria uma conexão com o público também, mas é um lugar onde eu acho que você se sente mais à vontade e onde o público talvez espere um pouco mais de posicionamento seu. Você vê uma linha mais ou menos disso, de áreas onde você tem que se pronunciar. Tem que é forte, mas mais ou menos por aí. É isso, né, Bruno? Eu acho que existe essa pressão, existe um pouco, muitas vezes, essa cobrança. Na época das eleições, estava todo mundo muito inflamado e entrou um pouco aquela linha do quem é isentão e tal. E, para mim, eu acho que era menos isso, mais uma questão de que eu, por exemplo, no cenário político, não tenho nem profundidade mesmo, não tenho conhecimento suficiente para opinar sobre algumas questões, sabe? Então, eu leio, eu informo, mas eu não acho que eu, em alguns casos, devo colocar o que eu penso para mais de 500 milhões de pessoas, que isso demanda, como eu falei, uma responsabilidade muito grande. E é louco pensar nisso, na coisa da responsabilidade, né? Vamos para esse assunto da música, desses mais recentes. Você quer algum em particular que você acha legal da gente mostrar? Acho que o do Coldplay ficou muito bacana. Ei, gente, tudo bom? Recentemente eu comentei aqui nas minhas redes que se o Coldplay resolvesse dar expediente em São Paulo, de segunda a sexta, com matinê no sábado, eles lotariam o estádio todos os dias. E quer saber? Aconteceu, né? Apesar do mega posicionamento para chegar ao estádio e para ir embora, apesar da chuva, apesar da enxurrada, cachoeira dentro do estádio, apesar dos banheiros lotados e inundados, e apesar, inclusive, dos boatos de que foram vendidos mais ingressos do que a capacidade do estádio, apesar de todos esses perrengues, o Coldplay fez 6 shows lindos aqui em São Paulo, no estádio do Morumbi. Foi mágico. Ou melhor,
tinha visto 2 shows do Coldplay e fiquei realmente muito impactada com um show dessa turnê Music of the Spheres. A começar pelas pulseirinhas, que já tinham sido usadas em show aqui no Brasil, mas que desta vez trouxeram novidades, inclusive formando desenhos na plateia. Então, não só as pulseirinhas acendem, como em alguns casos formam um desenho de coração e outras imagens. Lindo! O estádio ficou todo amarelo na hora deles cantarem Yellow. Fala sério! Eu fui no segundo show aqui, que foi dia 11 de março, sábado, e fui com meu boné, com a minha capa de chuva claro, que vira uma sauna, né? Mas tudo bem, estava protegida da água que estava tomando conta ali do estádio do Morumbi. Eu tinha resolvido ir com uma bota para ter um pouquinho de altura, para ter uma certa vantagem competitiva no show, mas fiquei preocupada que a bota estragaria, só que no final das contas a bota sobreviveu porque choveu, mas não choveu tanto. Deu para entender? Agora eu vou tentar dar uma resumida no que eu achei desse show que eu acabei de ver. É demais. O Chris Martin é um baita de um frontman, dá pra ver que a banda tem integração, que os caras se gostam, todo mundo que tá na plateia curte realmente essa sensação de estar fazendo show também, por conta das pulseirinhas coloridas que acendem cada vez de um jeito diferente, acompanhando a temática da música e tudo mais. Nesse momento em que eles se deslocam da parte da pista ali mais afastada, foi quando rolou a apresentação do Seu Jorge, que, olha, gente, eu amei. Eu li matérias falando que o Seu Jorge deu uma desafinadinha lá na sexta-feira. No sábado, quando eu estava lá, eu achei que ele arrasou. E eu também li um artigo de um jornal dizendo que a música do Seu Jorge não tinha muita pertinência no show do Coldplay, porque é uma música machista. Ah, menos, gente. Bem menos, vai. Fora isso, é hit atrás de hit. E só mais um comentário, né? Porque não vai dar para escapar. Smart Flora. Eu já entrevistei. No Rock in Rio. E olha, o Coldplay continua pelo Brasil, vai fazer shows ainda no Rio de Janeiro e em Curitiba. Será que eles vão trazer surpresinhas em cada uma dessas cidades? Suspeito que sim. Se você puder, não deixe de ir a um show do Coldplay, porque é uma noite feliz. Viva la vida! Eu tenho a sensação de que ainda tá tendo show do Coldplay fora. Às vezes. E que é, Bruno? Tô com a sensação de que às vezes sempre tem show do Coldplay. Todo fim de semana continua tendo show do Coldplay no Brasil. Então, é isso. Vai poder ficar com uma agenda fixa aqui no Brasil que não vai estar. Com certeza. Perguntas específicas. Vamos lá. Curiosidades. Alguém? Então vai lá, Lucas. É a minha função aqui. Você falou essa parada dos influenciadores, de como você se posiciona como influenciadora. Eu quero saber se tem algum problema que você vê nesse meio de posicionamento do mercado dos influenciadores, que eu acho que eles estão sofrendo muito de uma crise de tudismo. Que todos eles estão fazendo tudo o tempo todo, até acúmulo de função. Que a maioria deles é editor, designer, além de produtor de conteúdo. Você acha que tem, tipo, um problema de espaço no mercado dos influenciadores? Eu acho, assim, Lucas, né? Eu não sei se eu entendi tua pergunta, Lucas. Vamos lá, mas o que eu acho, né? E a gente está na tal da era cognitiva, que é como chamam essa era do compartilhamento incessante, né, de informações e acesso também ininterrupto a informações. Então, nós somos assediados o tempo todo por notícias e informações e dados sobre o que está acontecendo em todos os lugares do mundo. Não foi sempre assim, né?
Então, em relação a esse papel dos influenciadores, como as notícias se propagam muito rapidamente e algumas delas, né, viralizam de forma quase descontrolada, eu sinto mesmo que muitas vezes o público fica querendo saber a opinião daquele influenciador que ele segue. E eu acho super válido quem quer dar opinião e quem se sente à vontade para isso. No meu caso, particularmente, além de eu ter assim, essa visão de que meu Instagram tem um papel mais de entretenimento, eu acho, como eu falei, que é uma responsabilidade tremenda, né? Você opinar sobre alguma situação sem muitas vezes ter uma profundidade de conhecimento sobre aquilo. Eu lembro uma vez que até saiu uma notícia que foi meio polêmica, eu não lembro agora ao certo, mas falando, sei lá, de uma situação de assédio moral, não lembro exatamente o que foi, mas que assim, inflamou as redes sociais, e depois, quando houve quer ver um exemplo? Um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Enfim, desculpe a redundância. Quer ver um exemplo? A história daquele ator que falou que foi agredido na frente de um bar, e na verdade depois a história foi vindo à tona que ele não foi bem agredido, porque na verdade tinha entrado numa briga. Não sei se vocês lembram dessa história, uma história recente, foi no Rio de Janeiro. Foi embaixo da água, enfim. Então é isso, né? Tem que haver um cuidado, porque de repente você se solidariza, né, com aquela história, tipo, pô, coitado desse ator, vítima de violência urbana, que absurdo. Na verdade, ele que provocou a briga. Pô, então já, né? Entendeu? Então é isso. Eu estou dando um exemplo bobo aqui, né? São, às vezes, né, situações muito mais densas e complicadas. E complexas, né? E dentro disso tudo, como é que você tá? Como é que você tá? A coisa com as marcas, de quando você faz conteúdo para marca, você tem um papo que a gente começou durante a viagem, para eles entenderem como é que funciona isso. Tem uma empresa que faz essa parte comercial para você e que te leva a oportunidades. Ó, tem tal marca que quer fazer isso com você. Se eu não me engano, foi Sadia. Você fez o Lollapalooza com a Sadia, não foi isso? Você puder falar um pouquinho desse novo cenário, que era uma coisa... Sempre teve, né? Garoto propaganda, a televisão sempre botou pessoas ali que se aliavam a marcas, mas isso hoje eu acho que está em outro patamar, para pessoas públicas como você. Eu vou só pôr no meio que eu vou tossir. Desculpa, engasguei. Olha só, Bruno, cada cliente tem um perfil e uma proposta e uma expectativa. No meu caso, né, como acontece normalmente, eu tenho um escritório de representação que faz a negociação por mim, e uma coisa que eu, inclusive, venho já há muito tempo falando com esse meu escritório é que, muitas vezes, vem uma demanda publicitária, tipo, cliente, enfim, caderno vermelho, não importa, né, qualquer nome. Cliente caderno vermelho, escopo, 2 posts no feed e 3 sequências de stories, de 3 stories cada, tá? Valor X. E eu falo para o meu escritório assim, pessoal, a questão é menos quantitativa e mais qualitativa. Qual é o conteúdo? Porque se for para falar que o caderno vermelho é legal porque me ajuda a estudar, beleza. Agora, se for para falar, compre o caderno vermelho, que isso vai salvar a sua vida, não quero fazer. Entendeu? Então, muito antes até, né, de entrar na questão numérica de posts, de entrega, para mim é importante me aprofundar no conteúdo que aquele cliente quer que eu faça. E eu tenho histórias muito legais de parceria com marcas com quem eu já venho trabalhando há algum tempo, que me dão uma certa liberdade criativa. Então, às vezes, até a agência desse cliente vem com um roteiro super engessado, assim, tipo, enfim, daquele jeito bem publicidade careta mesmo, e a gente pega aquilo, desconstrói, consegue entregar a mensagem que o cliente quer, que é, sei lá, que enfim, o caderno vermelho é bom para estudar, mas de um jeito mais divertido, mais adequado às redes sociais. E Sadia, como é que foi a experiência com Sadia, de fazer um festival com uma marca? Foi uma coisa, tipo, diferente, porque a primeira vez... Olha, eu participo também da transmissão do Lollapalooza desde a primeira edição do festival no Brasil, em 2012. Participei de
todas as transmissões ao vivo. Então, esse foi o primeiro ano no qual eu fui contratada por uma marca em vez de fazer a transmissão do Multishow. E, assim, Bruno, foi muito legal a experiência, mas eu falei mais sobre a Sadia do que sobre o festival, entendeu? Falei mais sobre o stand, sobre as ativações que eles tinham lá e tal. Me diverti, pude assistir a alguns shows, mas o conteúdo entregue foi um conteúdo bem focado na marca, foi menos ligado à música. E tudo bem? Ah, e tudo bem, uma negociação boa, foi bom. Tá bom. Eu sou consumidora da Sadia, então eu acho que tem também essa coisa da identificação, né? Por exemplo, eu compro peito de peru da Sadia, esse sinônimo de qualidade. Então, eu tenho um vínculo com a marca. Fez sentido, então. Sim. Olá, boa tarde, sou o Gabriel. Me chamo Gabriel. Oi. Olha pra cá, Gabriel. Eu queria saber um pouco, lá atrás, antes da MTV, antes de ser DJ, qual foi a faculdade que você fez, como foi o processo seletivo, especificamente para ser DJ, e o que tinha no seu currículo que você apresentou e que você acha que eles, se interessaram? Boa, Gabriela, que grande currículo que eu tinha, né? Realmente. Olha só, eu sou formada na ESPM, né, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, Comunicação Social com Habilitação em Propaganda e Marketing. Esse é o nome do curso de quando eu fiz. Eu saiba, mudou agora essa denominação, não tenho certeza. Eu me formei em 96 e eu tinha trabalhado por um período até relativamente longo na J. Walter Thompson, na agência de publicidade, na área de atendimento. Trabalhei também numa assessoria de imprensa e relações públicas conhecida aqui de São Paulo e fiz curso de teatro, mas, acima de tudo, eu tinha sido modelo da Ford Models por muito tempo. Tinha feito algumas campanhas legais e tal. Então, eu tinha isso também a meu favor. Tinha um inglês bom, né, que acho que era meio pré-requisito para a MTV. E, cara, fui com a cara e com a coragem ali. E o teste de DJ era um teste no estúdio, um diretor, um cinegrafista, um produtor assistindo. E eles faziam perguntas, porque eu queria trabalhar lá, aquelas perguntas, né, tradicionais. Porque eu gostava de videoclipes, quais eram as minhas músicas, o meu gênero musical favorito, por quê, enfim. E, sei lá, alguma coisa ali colou, né? Colou com a minha cara. Eu queria fazer um pedido final, Didi. Você vai dar algumas dicas, como você gosta de dizer, para quem está entrando nesse mercado. Assim, você já está nesse mercado há muito tempo, trabalhou com pessoas de diferentes gerações, está vendo ele se transformar. Assim. O que você acha que quem está querendo trabalhar com comunicação e com vídeo precisa se preocupar hoje? Você tem filhas na idade deles aqui também, então está vendo essa juventude se comportando de outra forma. Assim. O que você diria para eles? Diria. Boa, Bruno. Cara, Bruno, a dica que me vem à mente é quase meio que elementar, só que ao mesmo tempo das coisas mais difíceis de se conseguir, que é aquela história de encontrar a sua voz, né? De encontrar o seu perfil, de encontrar a maneira como você gosta de se comunicar e o assunto e traz genuinamente um interesse para você. Não é fácil, não é uma busca assim, fácil e, assim, por exemplo, para mim, né, gente, vamos lá, estou com 47 anos. Difícil, né, envelhecer na televisão, para mulheres mais difícil ainda. E nesse meio das redes sociais, mais uma camada de dificuldade também, porque eu entrei já adulta, né, nas redes sociais. É diferente de quem começa jovenzinho e vai, né, angariando esse público aos poucos. Claro que, a meu favor, eu tinha também o fato de já ter um nome relativamente conhecido e, né, muitos anos presente na mídia, mas eu acho que para quem quer seguir a carreira como influencer, que é o que eu entendi da pergunta, né, não audiovisual como um todo, né, mas como influencer... Qualquer coisa, ou como influencer, ou usar a sua imagem
principalmente movimento, a coisa do vídeo, independente de qual janela. Ai, gente, eu vou falar, né? Tem que se arriscar. Tem que se arriscar mesmo. Eu vou dar um exemplo bobo, mas até essa brincadeira da dança do pinguim, diríamos que, né, eu me arrisquei um pouco. Podia ter ficado muito constrangedor até. Eu achei que a gente conseguiu, né, dar uma cara de uma coisa assim, cômica, simpática, sem se levar a sério. Mas tem que se arriscar. E tem que saber que é aquela história, né, que like não é sinônimo de qualidade também. Porque tem vídeos que eu posto que eu acho que são super bacanas, que não tem alcance. Tem vídeos que você não espera que vão ter um engajamento bom e daí, de repente, viralizam de um jeito inesperado. Agora, o melhor jeito para alcançar um grande público, eu vou falar para vocês qual é. É virando meme. Aí, cara, aí dá certo. Eu, sem querer, virei meme no Rock in Rio, fazendo uma entrevista com a Loki. Eu não sei se isso chegou para vocês, mas eu estava fazendo entrevista com a Loki, daí entra uma trilha sonora já parte do show, e eu fiquei nervosa por ele, falei, Loki, vai lá pro palco e tal, e ele, não, tem ainda 15 segundos, 15 segundos você tem que ir, tipo, senão eu vou perder meu emprego. Eu acho que eu atrasei teu show no Rock in Rio, não pode atrasar, é isso, tem multa, enfim, tem 80 mil pessoas te esperando, e eu fiquei super nervosa, e a Loki, tipo, mega zen, e daí a Rafaela Puma, que é uma menina que faz ilustrações, fez uma ilustração, né, em vídeo, desse nosso momento. E viralizou super, eu vi vários seguidores, enfim. É um grande esquema virar meme, agora tem que ter, né, assim, carcaça para aguentar. Mas no meu caso foi um meme positivo, então foi tudo bem. Mas se fosse um meme pejorativo, acho que eu ia ter ficado chateado. Tá ótimo, beleza. Obrigado, Didi. Obrigado quem veio, obrigado quem está assistindo aí, quem está assistindo gravado. E a gente se vê em breve. Super obrigado por abrir mais um dia aqui com a gente. Um beijo grande. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite.